A palavra diz Davi falando ali nos Salmos, ele diz que mais vale estar na tua presença do que qualquer em outro lugar. E é assim também, Senhor, a nossa experiência para contigo. É melhor estarmos diante da tua presença, fazendo aquilo que lhe agrada, do que estar fazendo a nossa vontade e o nosso querer. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos entre irmãos para louvar e exaltar o teu nome e aprender da tua palavra. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Amém. Irmãos, eu estava estudando hoje não, ontem, né? Comecei a estudar ontem, quando o Francisco me atribuiu a palavra hoje, e eu me coloquei diante do Eterno e falei: Eterno, mais uma vez eu te pergunto, o que o Senhor quer? Ao som musical, eu vou dizer o que Eterno me falou, né? Mas não é para vocês dormirem, tá, gente? Porque essa música é de ninar, mas não é para vocês dormirem. Amém? E eu cheguei diante do Eterno e falei: Eterno, o que o Senhor quer me ensinar? Porque quando eu venho aqui, irmãos, eu não venho para ensinar. Eu venho para compartilhar com os irmãos aquilo que primeiramente o Eterno me ensinou. E foi de uma profundidade. Aliás, cada estudo que o Eterno tem me ensinado, Ele tem me ensinado numa profundidade, e eu sou imensamente agradecido ao Pai por isso, porque eu não sou digno, eu reconheço que eu não sou digno, mas a grandiosidade do amor do Pai é muito superior ao nosso entendimento, e é por isso que Ele nos ensina a cada dia. E hoje nós vamos aprender, eu gostaria que você colocasse para mim, o título. Eu não costumo botar título não, mas hoje nós vamos colocar um título. O título de hoje: Em Busca de um Sinal. Em busca de um sinal. Quem aqui está em busca de um sinal? Amém? Quem está em busca de um sinal? Não, eu quero saber quem está em busca e quem não está. Em busca de um sinal. Amém. Então nós vamos começar por aí. Algumas pessoas levantaram a mão e outras não. Amém. Então nós vamos aprender o que significa buscar um sinal, né? O homem, o ser humano, traz consigo, é inerente ao ser humano, buscar um sinal. O que significa buscar um sinal? Buscar prova. Buscar prova. Então o ser humano, ele tem a tendência de crer naquilo que pode ser provado. Vocês estão entendendo? O ser humano tem a tendência de crer naquilo que pode ser provado. E o sinal nada mais é do que prova. Vamos ver uma prova que Elohim colocou na Bíblia. Ele colocou um sinal para o homem, o Shabat. O Shabat é um sinal para o homem. Amém? Lá em Êxodo 31:13, diz assim: diga aos israelitas que guardem os meus Shabatotes. Isto será um sinal entre mim e vocês. Isto será um sinal entre mim e vocês. A congregação está dispersa. A congregação está dispersa. Entre mim e vocês, de geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então, Elohim colocou um sinal, Shabat, como um sinal, para nós sabermos que é Ele que nos santifica. Não somos nós que nos santificamos. É o Eterno que nos santifica. É o Eterno que nos santifica. Em Ezequiel 20:12, ele também diz sobre o Shabat. Ele fala assim: também lhes dei os meus sábados, um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Eterno, fiz deles um povo santo. Mas nós não estamos acostumados a isso.
Nós continuamente buscamos um sinal de Adonai. Nós buscamos um sinal de Adonai. Essa semana eu recebi uma mensagem de WhatsApp, e eu creio que todos aqui receberam, porque foi colocado no grupo. E essa mensagem dizia que o grupo de pesquisadores, cientistas pesquisadores, estavam estudando o DNA do ser humano, para chegar à conclusão de que alguém superior criou o homem. A ciência estava querendo explicar que o homem não veio mais do macaco. A ciência estava querendo explicar que o homem foi criado por alguma mente, alguma forma superior a nós. A ciência está em busca de quê, irmãos? De um sinal, de uma prova. A ciência quer provar aquilo que nós não precisamos mais de prova. A ciência quer provar aquilo que eu e você já sabemos, que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Mas nós continuamos a buscar um sinal. E sabe o que a ciência descobriu? Mostra para mim. A ciência descobriu que no DNA do ser humano, todos nós temos um DNA diferente. Todos nós temos um DNA diferente. Mas a ciência descobriu que 4 números, irmãos, 4 números, nós temos em comum no nosso DNA. Eu tenho a mesma numeração do Francisco, 4 números idênticos ao dele, idênticos da Flávia, idênticos da Ruth. 4 números são idênticos. E esses 4 números são 10, 5, 6 e 5. Aí os cientistas falaram, mas e aí? Onde nós chegaremos com essa numeração? E eles falaram, bom, vamos colocar para cada número a representação de uma letra hebraica. Nós vamos descobrir quem foi que criou o homem com essa transformação da numeração em letras hebraicas. E sabe o que eles descobriram? Descobriram Yud, Rei, Vav, Rei. Eu e você temos Yud, Rei, Vav, Rei em nosso DNA. Você já descobriu a importância disso, irmãos? Não somente para a ciência, mas para toda a humanidade. Nós temos a palavra Adonai no nosso DNA. Yud, Rei, Vav, Rei significa Adonai. Adonai. A ciência descobriu isso, irmãos. Eu não precisava da ciência para saber disso. Eu precisava apenas de uma coisa: fé. Fé. Então, nós estamos buscando um sinal para quê? Eu vou te dizer, se você hoje busca um sinal, é sinal de que você está com pouca fé. Então, para aqueles que levantaram as mãos, irmãos, desculpem, mas a sua fé tem que ser aumentada. A sua fé tem que ser aumentada. Não espere por sinais. Não espere. Hoje, Francisco, pela manhã, diz que tem gente que espera por milagres. Não espere por milagres. Não espere por sinais. Creia, tão somente creia. Mas não é apenas crer. Porque até os demônios creem e se estremecem, mas creiam de uma forma poderosa, de uma forma única na sua vida, creia. Os teólogos hebreus consideram
Os que procuram um sinal, é como se pedissem a Deus uma garantia de que Ele existe. Olha só, uma garantia de que eles existem. No Evangelho, escrito por Mateus, encontramos ali Yeshua sendo indagado pelos fariseus e pelos saduceus sobre um sinal. Vamos lá para a gente ver. Mateus 12, 38, 40. Mateus 12, 38, 40. E eu vou te dizer mais uma coisa, irmãos. Os fariseus e saduceus, ou seja, deixa eu voltar um pouco aqui. Os fariseus, os rabinos, rabinato, os ortodoxos, vieram da linhagem dos fariseus. E eles sabem muito bem desse sinal. Eles sabem muito bem desse sinal. Sabe por quê? Porque eles são estudiosos da Cabala. E eles sabem muito bem a numerologia. E eu vou te falar mais uma coisa tremenda e poderosa. Eles dizem que não creem em Yeshua como Messias, mas eles sabem que Yeshua é o Messias. Uma coisa é crer, outra coisa é saber. Eles têm a prova de que Yeshua é o Messias. Eles têm o sinal na mão de que Yeshua é o Messias através da Cabala. Sabe por quê? Porque a Cabala diz que a mesma numerologia de Yeshua está em Yud, Re, Vav, Re. A mesma numerologia de Yeshua está em Yud, Re, Vav, Re. Eles fazem a somatória dos números e chegam à conclusão. Então não há como negar, irmãos. Você pode até não crer, é um direito seu. Mas o sinal e a prova você tem. E aqui os saduceus e fariseus estavam questionando a Yeshua justamente isso. Eu falei o quê, irmãos? 12, 38 e 48. Então alguns dos escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, Rabi, gostaríamos de ver da tua parte um sinal. Gostaríamos de ver da tua parte um sinal que prova que tu és uma tia. Era isso que os fariseus estavam falando ali com Yeshua. E aí Yeshua lhes disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal a não ser do profeta Jonas. A não ser do profeta Jonas. Isso para os cristãos é algo tremendo, porque eles entendem que pelo fato de Jonas ter ficado 3 dias e 3 noites na barriga da baleia, do grande peixe, Yeshua também ficaria 3 dias e 3 noites onde? Eu esqueci a palavra. Eu estou porque eu esqueci a palavra. No seio da terra. Tudo bem, pode ser, no seio da terra. Aonde fica quando a pessoa morre, ela não fica no sepulcro, isso aí, obrigado. Então, os cristãos assimilam essa comparação, fazem essa comparação, que pelo fato de Jonas ter ficado 3 dias, este é o sinal que Yeshua estaria falando aqui. Mas há algo mais profundo do que isso, irmãos. Há algo mais profundo do que isso, e eu fui descobrir agora, e eu quero compartilhar com vocês. Há algo mais profundo do que isso, mas vamos continuar lendo aqui. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Vamos até aí. Yeshua aqui, em Mateus, ele mesmo está falando,
que pelo fato de Jonas ficar 3 dias e 3 noites no seio do grande peixe, assim também o filho estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele está falando aqui. Mas em Lucas, nós vamos perceber em Lucas, vamos lá em Lucas 13, todos os evangelhos trazem a mesma conotação, mas Lucas traz uma conotação diversa, diferente dessa que Mateus trouxe 2 vezes. O evangelho de Mateus traz 2 vezes, e Lucas trouxe uma situação diferente, uma interpretação diferente, o qual nós vamos ver aqui agora. Lucas 13, 2, 5, não é esse não, peraí, irmãos, Lucas 11, 30, Lucas 11, 30, diz assim, vamos ver no 29, ajuntando-se as multidões, começou Yeshua a dizer, esta geração é maligna, ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, a não ser do profeta Jonas. Tudo bem, até aí é igual, mas vamos ver daí para frente. Pois assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. O que isso quer dizer, irmãos? Aqui ele não fala de Jonas ter ficado na barriga do grande peixe. Aqui ele está falando que Jonas foi um sinal para Nínive. E qual foi o sinal para Nínive? O chamado para o arrependimento, para o retorno. Qual é o sentido de Yeshua HaMashiach? Qual é o sinal de Yeshua HaMashiach? É o chamado para o retorno. Não há outro sinal. Não há outro sinal. Qual sinal você espera hoje? Qual sinal você pretende ter hoje? Você não terá sinal nenhum, irmãos, a não ser do sinal de Jonas. Que ele foi um sinal para Nínive, trazendo arrependimento e retorno. E continuando aqui em Lucas 11, diz assim, no versículo 31, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração, e os condenará. A rainha do sul é a rainha de Sabá, aquela que faz referência lá em 1 Reis, quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão. A rainha do sul se levantará em juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quem é maior do que Salomão? Yeshua. Yeshua veio trazer o quê? Sabedoria da Torá. Eis aqui quem é maior do que Salomão. E por que a rainha de Sabá condenará? Porque estão esperando um sinal. Porque estão igual à ciência. Estão esperando um sinal de que foi Deus que criou o homem. E muitos de nós estamos assim, irmãos. Não é só vocês que levantaram a mão, não. Muitos de nós estamos assim, esperando receber do Eterno um sinal. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, que eu não vou identificar, e essa pessoa virou para mim, eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, eu tenho uma proposta de emprego para você. E essa pessoa virou e falou bem assim, eu estou desempregado, não tenho, eu já corri atrás, já pesquisei, e não consegui emprego nenhum. E eu estou desempregado. Eu falei, eu vou arrumar um emprego para você então. Aí arrumei.
Aí ele virou para mim e falou: agora eu preciso orar a Deus para saber se eu devo trabalhar nesse emprego ou não. Meus irmãos, tenha misericórdia. É a mesma coisa que os fariseus estavam fazendo aqui. Me mostre um sinal de que você é o Machia. Ora, ele curou, ele libertou, ele ressuscitou. O que mais que os fariseus queriam? Nós visualizamos a todo momento a manifestação de Deus na nossa vida. O que mais nós esperamos, irmãos? Que sinal é esse? Só se o céu cair sobre a nossa cabeça. Sabe o que nós esperamos? Nós esperamos algo apocalíptico. O céu se abre, e a luz vem, e Yeshua vem montado num cavalo branco, que não sei o quê. Nós esperamos tudo isso. Mas Yeshua vem como um ladrão. Como um ladrão, quando você menos esperar. E esse é o sinal. O sinal é Yeshua, não há outro sinal. O sinal já foi nos dado. Continuando aqui em Lucas, no versículo 32, os homens de Nínive se levantarão também no juízo contra essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e está aqui quem é maior do que Jonas. Ora, os ninivitas e a rainha de Sabá, eles eram pagãos. Eles eram pagãos. Eles confiavam em vários deuses. Mas quando eles ouviram o clamor de arrependimento, quando eles tiveram a oportunidade de se arrepender, eles se arrependeram. Vamos ver lá em 1 Reis 10. 1 Reis 10, versículo de 1 a 9, diz assim: quando a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, no que se refere ao nome do Eterno, olha só, ouviu a sabedoria de Salomão no que se refere ao nome do Todo-Poderoso, não a sua sabedoria própria, era sabedoria relacionada às coisas espirituais. Quando ela ouviu, veio prová-lo por enigmas. O que ela veio fazer, irmãos? Ela veio requerer um sinal de se aquela sabedoria de Salomão era sabedoria espiritual dada por Deus. Aí, sabe o que aconteceu? Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, aquela comitiva real, toda imponente, de uma rainha. Chegou lá em Jerusalém com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas, tudo que ela poderia trazer de muito valor. Apresentou-se a Salomão e lhe disse tudo o que lhe ia no coração. Ela desabafou, em outras palavras. Ela disse para Salomão tudo que ela queria saber. Aí sabe o que aconteceu? Vendo a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, lá no versículo 6, disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém eu não acreditava naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, que aquela sabedoria não era humana. A ciência está vendo com seus próprios olhos, de que nós não viemos do macaco, de que não foi um estrondo que criou o universo, foi uma mente superior, diz eles, uma mente superior, que se chama Yud-He Vav-He. Quando Jonas não queria levar o arrependimento, a palavra de arrependimento aos ninivitas, mas ele foi forçado por Adonai a levar. E quando ele levou, o que aconteceu?
Nínive se arrependeu dos seus pecados, 2 povos pagãos se arrependeram, e nós temos o coração duro, pior do que os pagãos. Nós temos o coração duro, pior do que os pagãos. Pensamos nós que somos melhores do que aqueles fariseus e do que aqueles saduceus? Hipocrisia pura, se pensamos que somos melhores. Hipocrisia pura. Sabe o que tem uma passagem na Bíblia que está lá em Lucas 13? Quer ver? Vamos lá, Lucas 13. Eu já estou terminando, irmãos, é porque hoje tem ensaio, não posso me delongar mais. Lucas 13. Lucas 13, versículo 2 e 5. Vamos do 1. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o sacrifício que eles realizavam. Ou seja, essa situação aqui se passou da seguinte forma: os galileus estavam oferecendo sacrifício no templo, e Pilatos veio e matou os galileus e misturou o sangue dos galileus com o sacrifício que eles estavam apresentando. É essa a passagem. No versículo 2, Yeshua respondeu-lhes: Sai vós, que esses galileus que morreram foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Sabe o que aconteceu aqui? Os discípulos estavam falando, eles morreram. Eu imagino que estava acontecendo isso, tá? Imagino. Eles morreram por causa dos seus próprios pecados. Você já ouviu isso? Já? Com frequência, né? Morreu por causa dos seus próprios pecados. Aí Yeshua vem: vocês pensais que os galileus foram mais pecadores do que os outros galileus? Por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Qual é o sinal, irmãos? Qual é o sinal? Qual é o sinal que você estava esperando? Que hoje você descobriu qual é o sinal? De arrependimento. Arrependei-vos e sabeis que só o eterno é Deus. O sinal é esse, de arrependimento. Você busca um sinal, e muitas vezes esse sinal está demorando para chegar, mas hoje ele chegou para vocês. O sinal é: arrependei-vos, arrependei-vos. Não somos melhores do que os fariseus e saduceus, não somos, e muitas vezes somos até piores, porque nós apontamos o dedo na ferida do outro, mas não somos dignos de apontar para a nossa ferida. O sinal está aqui, que o Eterno possa nos abençoar, para que possamos ter esse sinal na nossa mente, e que possa ser uma verdade em nossa vida. Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Eterno dos exércitos está conosco, o Elohim de Jacó é o nosso refúgio. Faça você a oração que Jonas fez. Na minha angústia, quando ele estava dentro daquele peixe, ele disse: na minha angústia clamei ao Eterno, e ele ouviu o meu clamor. Das profundezas ele me resgatou. Para quê? Para que ele levasse para Nínive o sinal. O sinal que eu e você procuramos está ali, em Yeshua: arrependimento.
arrependimento, arrependimento. Que o Eterno nos abençoe.